Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Gabriele Hayashi e hoje nós estaremos pontuando uma dúvida muito frequente, que seria como você pode estar escolhendo qual teste de proficiência você vai realizar para o seu processo de candidatura. Então vamos lá! Primeiro de tudo, é importante falar que eu vou estar falando sobre esse assunto de uma perspectiva de uma pessoa que já aplicou para diferentes tipos de programa, mas que foca a maioria dos conteúdos no lado mais voltado quem já está na graduação, gostaria de uma mobilidade acadêmica ou gostaria de uma pós. Então tenham em mente que esse é o meu background e por isso ele é a base com a qual eu vou estar tendo em mente certos assuntos para trazer esse conteúdo aqui para vocês. Caso você não saiba, testes de proficiência seriam testes que eles têm certas notas para medir o seu nível de conhecimento de certos idiomas. Dentro do vídeo de hoje, a gente vai estar pontuando sobre os testes de proficiência da língua inglesa. Esses testes de proficiência, eles costumam ser requisitados para processos de candidatura para ambas universidades no exterior e programas de bolsas de estudos no exterior. Esses processos de bolsas de estudos seriam processos que também requerem esses testes, sendo que a nota requerida, tanto pela universidade ou pela bolsa ou por outro programa, seria algo variável. Portanto, você tem que verificar no site de cada oportunidade qual nota você vai precisar estar tirando para cada oportunidade respectiva. Então, isso seria um ponto bem relevante. Sobre esses processos de testes de proficiência, eu vou aqui mencionar para vocês os testes mais comumente requeridos. Os testes que mais são requeridos seriam o TOEFL e IBT, assim como o IELTS. Outros testes existentes seriam, por exemplo, o TOEIC, o Cambridge, assim como o mais recente, que é o Duolingo English Test. Para esses processos aqui, eu vou estar mencionando primeiramente aqueles que são os mais requisitados, que seriam o TOEFL e o IELTS. O TOEFL, eu gostaria também de estar trazendo para vocês, é uma prova que tem tipos diferentes. Então a gente tem o TOEFL IBT, a gente tem o TOEFL ITP e o TOEFL PTB. Dentro desse contexto, a gente ressaltaria que o TOEFL IBT seria o TOEFL mais requerido, mais comumente aceito. Os outros tipos de TOEFL seriam provas que estão sendo ou descontinuadas dentro do Brasil ou utilizadas para nivelamentos que não são relacionados a candidaturas internacionais. Portanto, sempre escolha o TOEFL IBT, porque dentro dessa questão de investimento do valor e retorno, em questão de quantas oportunidades você vai conseguir aplicar para com essa nota específica, escolha o TOEFL IBT porque vai ser o que vai te dar o melhor retorno. Ok, a gente pontuou então do TOEFL IBT, mas Gabi, e o IELTS? Dentro desse processo do IELTS, como funciona? Já que essas são as mais comumente pedidas, qual eu posso escolher se eu tiver entre essas duas? Se a oportunidade que eu entrei ali, ela pede uma das duas e eu não sei como escolher. Eu, pessoalmente, passei por esse problema também, de estar um pouco indecisa em quais provas estar fazendo, apesar de que na minha época, o IELTS, ele tinha essa mistificação em volta de que era somente para quem aprendeu inglês britânico. E agora isso está sendo cada vez mais desmistificado, e devido a isso, na época eu fiquei até um pouco assim, não, vou fazer o TOEFL, porque o meu inglês, ele não é o inglês britânico, é o inglês norte-americano e etc. E atualmente as provas elas estão sendo remodeladas para ficarem cada vez mais abertas em questão de sotaque. Então, como é que você decide? Ambas as provas não têm somente sotaques, entre aspas, diferentes, mas ela tem estruturas totalmente diferentes. Então, a forma que a prova é aplicada, a forma que a nota é entregue, a questão relacionada à delivery, então como você vai estar respondendo cada uma das questões e o processo que vai te levar a entregar essas respostas são totalmente diferentes. Por que que isso é relevante saber? Porque na hora de tomar a decisão, você precisa tomar a decisão de realizar a prova que vai te dar o melhor resultado. Ou seja, você vai ter que fazer a prova na qual você vai conseguir tirar a melhor nota de uma forma mais direta, ou seja, não ter que ficar refazendo a prova, ao mesmo tempo que de uma forma menos estressante e mais fácil, porque você escolheu a prova que está mais modelada para suas habilidades. Como você decide entre essas duas então? Eu sugeriria que você realize um simulador de cada uma delas, sem necessariamente estudar muito sobre a estrutura ou sobre os conteúdos. Quando você realiza todo esse processo relacionado à estruturação, a simuladores, a todas essas questões que vão estar te mostrando exatamente como as provas funcionam, você vai estar aprendendo sobre a mesma, mas ao mesmo tempo recebendo uma nota. A nota que você receber em cada uma delas, sem necessariamente muito estudo prévio sobre cada uma das provas, vai te indicar mais ou menos em quais dessas provas você pode vir a se sair melhor. Mas o mais importante, o melhor indicativo, não seria necessariamente a sua nota, mas seria como você se sentiu ao longo dessa prova. Então, quais
quais desses simulados foi mais adequado a você, em qual você se sentiu mais confortável, em qual você sentiu uma fluidez melhor no que estava sendo apresentado, no que estava sendo perguntado, quais respostas você deu com a maior facilidade. Então é isso que a gente vai estar buscando. Dentro de todo esse processo, portanto, os simuladores eles vão ser muito importantes. E como eu falei, você não precisa estudar para a prova para fazer esses simuladores. O objetivo do simulador é que você decida qual prova você vai fazer, então estude para a mesma. Então o simulador ajuda bastante, foi como eu tomei minha decisão, sendo que você pode pesquisar por esses simuladores no próprio Google e alguns simuladores também existem no YouTube. Só garanta que são simulados que estejam atualizados, então que sejam mais ou menos de 2020 para frente, assim 2021 para frente seria bom. Mas atualizados, nada muito antigo, nada de 2015, porque as provas com certeza foram remodeladas desde então. A gente pontuou TOEFL e IELTS, mas e aí, como é que vai funcionar quando a gente fala das provas TOEIC, Cambridge e a DET, que é o Duolingo English Test? Se a universidade que você está se candidatando aceita essas provas, e essas provas talvez sejam melhores para você por questão de custo, por questão de facilidade, de viabilidade, a gente fica muito tentado a realmente realizar essas provas. Mas eu vou dar aqui uma perspectiva para vocês. Essas provas, elas podem ser mais viáveis em certos aspectos para certos perfis, mas novamente relando naquela pontuação inicial, onde a gente fala de custo-benefício, o custo dessas provas e o benefício de retorno, ele pode ser imediato agora, ou seja, você vai pagar a prova, você vai fazer a prova, vai tirar a nota e vai se candidatar. Mas ao longo termo, nas oportunidades mais pra frente na sua vida, essas outras oportunidades vão aceitar essa prova? Essas provas, elas são provas que elas, em comparação ao TOEFL e ao IELTS, são menos aceitas. Devido a isso, vai ser um pouquinho raro você conseguir aplicar para uma oportunidade agora e no futuro com essas provas, com esses testes. Então, em questão de custo e de benefício, talvez valha mais a pena você fazer um TOEFL, que é uma prova que sim é mais cara, ou um IELTS que sim pode ser mais caro em comparação à prova inicial que você está pensando, mas em questão de custo-benefício, ou seja, eu vou conseguir reutilizar essa prova várias vezes, será? Vai ser melhor. Então, vou dar um exemplo aqui um pouco mais pontual. Eu, Gabi, eu realizei o TOEFL e pelo TOEFL eu me candidatei para o meu mestrado. Durante o meu mestrado, a mesma nota do TOEFL eu vou poder reutilizar para o meu processo de PhD. Por que eu vou poder utilizar para o meu processo de PhD? Porque eles também aceitam o TOEFL. O TOEFL é uma das provas mais mundialmente aceitas, assim como o IELTS. Então eu posso reutilizar. Diferente do que seria se eu tivesse talvez me candidatado utilizando a prova como Duolingo English Test e depois buscaria reutilizar essa prova dentro do PhD e talvez não seria assim. Então todo esse processo, ele é bem pontual e estratégico a um certo nível, mas é importante refletir. Mas vamos supor um exemplo onde isso não funcionaria. Você talvez está aplicando para algum programa que dure 4 anos. Esse programa que dura 4 anos, ele aceita que você aplique com o Duolingo English Test, e portanto você aplica com essa prova. Se você fizesse o TOEFL dentro desse processo de candidatura, você poderia reutilizar o TOEFL ao longo desse programa para se candidatar para outras bolsas e oportunidades? Poderia, mas se esse não for seu plano, então você pode fazer o Duolingo English Test. Então tudo vai ser um pouco variável de quais são seus planos, se você planeja se candidatar para outras oportunidades ou não, e se sim, se você se planeja se candidatar para outras oportunidades, o IELTS e o TOEFL podem ser sim as melhores escolhas, mas também não quer dizer que você poderia, por exemplo, vou fazer o DET agora e daí mais pra frente, daqui 2 anos, se eu ver alguma oportunidade que eu quero, eu faço o TOEFL. Então essa é uma decisão bem pessoal e estratégica, mas que eu tenho que dar alguns caminhos pra você de como você pode decidir entre o TOEFL e o IELTS e como você pode refletir sobre a questão de fazer uma dessas duas provas em comparação às outras 3 mencionadas no vídeo. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de curtir e de comentar talvez um próximo tema que você tem interesse e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, pessoal!